A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 197. E eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do capítulo 5 ao capítulo 9 de Isaías. Gente, Isaías, como eu disse na primeira vez, ele foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, né? O profeta Isaías, ele profetiza muito sobre a justiça e o juízo de Deus, tanto para Judá como para Israel. Só que para a gente ter uma ideia, e para a gente relembrar também, a história é contada de várias formas. A história do Antigo Testamento, ela é apontada sempre para Jesus. Então, só para você entender, a história do apontamento para o Messias, ela é contada no Pentateuco. Lembra do tabernáculo, de todos os seus significados. Aí ele vai apontar para Jesus como o sacrifício verdadeiro. Depois a gente vai perceber o livro dos reis, né? O período dos reis. Aí cada rei, tanto de Judá, o reino dividido, de Judá para um lado, o reino de Israel para o outro. E ali foi contada a história dos reis, sempre a história dos reis, até que chegou no rei Jeoaquim e depois no rei Joaquim, em que o povo de Judá vai ser levado cativo para a Babilônia. Lembra disso? E o povo de Israel, ele foi destruído pelos assírios. Nós contamos isso na história dos reis. E agora, nesse mesmo período em que havia os reis, em que foi contada a história dos reis, é como se nós voltássemos agora, e o profeta que foi usado por Deus para aquele determinado rei, ele começa a profetizar. Isso, por exemplo, no reinado do rei Uzias, que é rei de Judá, o profeta era Isaías. O rei Jotão, que era rei de Israel, também era Isaías. Isaías profetizava no reino do norte e no reino do sul. Por isso que a história de Isaías, ela é muito parecida com a história da restauração do que fala toda a Bíblia. E às vezes a pessoa vai pensar, às vezes você lendo, você pode pensar o seguinte: nós vamos voltar de novo, eu não estou entendendo, né? A gente volta de novo a ser cativo, a Babilônia, a Síria, tudo isso, na realidade é isso mesmo. É como se nós parássemos, então nós vemos os livros poéticos, e agora nós vamos voltar para o tempo dos reis. Só que agora a ênfase não vai ser mais dado aos reis, mas a ênfase vai ser dado às profecias. E todas as profecias vão sempre apontando para Jesus. O que é importante é você compreender que o profeta Isaías, depois nós vamos ver o profeta Jeremias, que são chamados de profetas maiores, não pela sua importância ser maior do que os outros, mas porque o livro escrito foi um escrito grande. Então é dividido entre profetas maiores e profetas menores. Ok? Só para você entender. Então nós estamos aqui no período do rei Uzias, que é o rei de Judá. E o profeta é o profeta Isaías. Dito isso, o capítulo 5, Deus, ele começa avisando para o profeta falar para o povo, e Deus vai falar a respeito de uma parábola da vinha, que ele planta, ele cuida numa terra boa, faz tudo certo, só que as uvas, elas saem azedas, elas não correspondem com aquilo que foi feito como projeto. E você já passou por uma situação assim, em que você faz tudo certo, mas o resultado sai errado?
Porque tem coisa que não depende de você, depende do outro. Quando você, por exemplo, dá um conselho para alguém, o conselho está certo, o tempo está certo, mas a pessoa não quer seguir o conselho. E aí, por causa disso aqui, o povo de Israel vai ser avisado, talvez ali pelas primeiras vezes, que porque eles desobedeceram da mesma forma que a uva ficou azeda, e aí Deus falou o seguinte: olha, então tome de conta da vida de vocês. Por causa disso, o povo vai ser levado cativo para a Babilônia, o povo de Judá, e o povo de Israel vai ser destruído pela Assíria. E aí a Síria, ela de alguma forma vai ser usada por Deus para trazer esse juízo sobre Israel, tá certo? Eu acho formidável que quando nós somos deixados por nossa própria vontade, o tanto que nós somos afastados de Deus. E é formidável o tanto que a gente se aproxima de Deus e o tanto que Deus se interessa por cada um de nós, né? Então, a ideia aqui é a gente não andar por conta própria, certo? Então, foi declarado isso aí para eles: vai ser levado cativo e o outro vai ser totalmente destruído. Como fogo que queima, ele até usa essa palavra do fogo, como fogo que queima, da mesma forma o povo de Israel, a esperança do povo de Israel será queimada, mas haverá um povo que nasce do tronco, não é o broto vai ser falado no capítulo 11, que é Jesus, mas aqui está falando que haverá um remanescente, que irão acreditar na promessa de Deus, porque aqui, gente, existem muitas promessas. No capítulo 6, por exemplo, Isaías ele tem uma visão de um Deus assentado num trono, e ele fica com muito medo, e vê um tenaz, vê um anjo, pega uma brasa, porque ele fala: meus lábios são impuros, e eu habito num povo de lábios impuros. E aí vai o anjo, pega uma brasa viva lá no céu e toca na boca de Isaías. Isaías é curado, e Deus envia então Isaías para levar essa mensagem. E a mensagem é uma mensagem de juízo. Olha, vocês precisam se arrepender, porque vocês vão ser levados cativos. Daqui a 60 anos, 65 anos, o povo de Israel vai se acabar. Essa era a mensagem. E aí, Deus vai continuar ministrando no capítulo 8, vai falar assim: olha, quando o filho do profeta, que é Maher Shalal Hashbaz, é um nome assim, né? Quando antes mesmo dele começar a falar, o povo de Israel será destruído, não haverá mais povo de Israel. E o que eu acho mais especial, olha que coisa especial, o capítulo 9, há aqui duas profecias muito claras a respeito do Messias. No capítulo 9, no versículo, deixa eu pegar aqui, no versículo 14, Deus vai falar assim: olha, mas o povo não vai sofrer, haverá um Emanuel, um Deus conosco. Ele fala assim: porque um menino nos nasceu. Olha que profecia especial. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado, está falando de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí vai estender o domínio e haverá paz e tudo mais. Mas essa profecia, Isaías já estava falando de Jesus. Jesus virá e ele será chamado de Pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, tanta profecia que tem aqui a respeito de Jesus, tantas profecias. E aí vai dizer no capítulo 9 que o nascimento do príncipe da paz, que esse nascimento
ele vai mudar todas as nações, inclusive os gentios. Haverão outras profecias, das quais eu quero falar para você também. Então, amanhã a gente vai falar de outras profecias. O que é importante é você entender que tudo está apontando para Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.